Capítulo 1, Seção 4. Vida comunitária. Quem quiser conhecer os princípios da sementeira cristã, a vida dessa primeira comunidade que albergou o Evangelho à sua nascença, encontrará no Novo Testamento um documento de primeira ordem, o livro denominado Atos dos Apóstolos. Escrito muito pouco depois dos acontecimentos, por volta de 60 a 64 d.C., por um homem que, sem ser testemunha direta da ressurreição, estava ainda impregnado da mais viva tradição, é obra de um interesse sem par. É bastante incompleto, sem dúvida, porque o autor, por mais consciencioso que quisesse ser, não pôde conhecer nem concatenar todos os fatos. A sua origem e as suas ligações pessoais induziram-no a tomar em consideração mais a ação deste ou daquele apóstolo do que os fatos em conjunto. Mais ainda, como acontece com todas as obras do cristianismo primitivo, não há neste livro a intenção de satisfazer a curiosidade histórica, mas de exaltar a fé. No entanto, mesmo na perspectiva em que se coloca voluntariamente como é incomparável o testemunho que nos oferece e a emoção que desperta em nós a sua leitura. É verdade que não se encontra nesta obra aquele brilho que nos evangelhos jorra diretamente da pessoa de Jesus. Todo o relato torna bem sensível o imenso vazio deixado pelo desaparecimento do Mestre. Mas, por muito esperado que seja, é o livro de um homem que narra os feitos de outros homens e acaba por comover-nos. Em que outro texto poderemos encontrar uma imagem mais doce e mais entusiasta de um cristianismo quase isento das servidões do mundo, apesar das misérias inerentes à nossa natureza e que procura estabelecer sobre a terra o reino de Deus? Quantos eram os primeiros fiéis? É quase impossível dizê-lo. São Lucas, nos Atos, cita o número de 125 e São Paulo fala em 500 pessoas que juntas viram aparecer-lhe Jesus ressuscitado. Mas, além de que estes dados se referem à época inicial, às semanas que se seguiram à morte de Cristo, nada prova que se tratasse de todos os membros da comunidade nascente. Depois do primeiro discurso de São Pedro, dizem-nos os Atos que 3.000 pessoas aderiram de uma só vez à nova fé. E um pouco mais tarde, falar-se já de 5.000 adeptos. Pensando que Jerusalém contava com alguns milhares de fiéis por volta dos anos 35 ou 37, mas que isso era ainda uma fraca minoria da cidade, devemos estar perto da verdade. Também só podemos fazer uma ideia aproximada da sua organização. Não se pode pôr em dúvida que essa organização existisse, porque todo empreendimento humano a pressupõe. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a essa lei profunda da história, segundo a qual um movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de comando, de um método de ação, e tudo isso em estreita relação, como que fazendo o corpo com a doutrina. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que, para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas. Uma curiosidade, não é este um dos aspectos mais estudados de Cristo. É, no entanto, um dos apaixonantes, e talvez aquele que mais se relaciona com o futuro. Jesus não foi apenas um maravilhoso catalisador de almas, o autor e o porta-voz da doutrina sublime, e a vítima sobrenatural que cada um de nós conhece. Revelou-se também como o mais sábio dos fundadores, o mais completo dos educadores e o mais eficaz dos homens de ação. Deu a seus discípulos uma doutrina concreta, digna de uma excelente escola de líderes, e ensinou-lhes também uma estratégia. Temos o direito de dizer, portanto, que a Igreja nasceu de Cristo. Tanto as instituições como os dogmas que veremos desenvolver-se no decorrer dos séculos têm as suas raízes nos seus ensinamentos, e desde o início dessa Igreja apresenta um duplo caráter que se conservará até os nossos dias, e que torna a sua história tão difícil de abarcar. O de ser, ao mesmo tempo, uma manifestação de fé, o corpo místico de um Deus vivo, que é a sua alma,
e um conjunto de instituições humanas igualmente queridas por Deus. Voltando, na comunidade primitiva, distingue-se bem os fundamentos institucionais criados por Cristo. Colhemos a impressão de que os apóstolos, suas primeiras testemunhas, aqueles que ele mesmo designou e estabeleceu, gozam, como é natural, de uma grande autoridade moral. O número de 12 a que Jesus limitou seu pequeno grupo tem certamente o valor de um sinal, porque assim que se tornou conhecido o suicídio de Judas e antes que tivesse soprado o vento sagrado do Pentecostes, Pedro pediu aos outros que o substituíssem de comum acordo. Tendo o colégio apostólico proposto 2 candidatos, lançaram sortes e o Espírito Santo designou Matias. Entre os 12, Pedro parece ocupar o primeiro plano. E vê-lo-emos assumir diversas vezes a liderança, como fez por ocasião da seleção. É ele quem toma as iniciativas e a sua opinião sempre tem muito peso. Além dele, apenas João, filho de Zebedeu, parece destacar-se. Essa preeminência de Pedro, cuja importância será considerável quanto às suas consequências na história cristã, assenta também sobre uma declaração expressa do Mestre, que quis dar à sua fundação um princípio hierárquico. Cristo nitidamente designara como a pedra sobre a qual a sua igreja seria construída. Este homem de coração generoso, Simão, a velha rocha. Junto dos apóstolos, há ajudantes e assistentes, uma espécie de apóstolos de segundo plano. Fariam eles parte do colégio ampliado dos 70 ou 72, que no segundo ano do seu ministério, vendo crescer o número de fiéis, o próprio Jesus tinha instituído. Seria a origem daqueles presbíteros que encontraremos mais tarde em todas as comunidades cristãs? Qual era exatamente a sua função? Não é fácil precisá-lo. Temos também a impressão de que, ao lado da autoridade apostólica, existe na comunidade de Jerusalém, talvez num plano diferente, a autoridade de outras personagens, principalmente de Tiago, chamado Irmão do Senhor, isto é, um dos seus primos de primeiro grau. Eusébio, o primeiro dos historiadores cristãos, ao recolher no século IV tradições diferentes das contidas nos Evangelhos e nos Atos acerca dessas remotas origens, insistirá sobre o papel deste santo personagem que não tomava vinho nem qualquer bebida que embriagasse, nem nada que tivesse tido vida, e cuja pele se tornara calosa nos joelhos, como a dos camelos, de tanto permanecer ajoelhado em oração. Deve-se ver em Tiago, de acordo com esse retrato, o líder de uma tendência especificamente judaica, que teria encerrado a nova fé nos moldes do mais estrito legalismo. Em oposição mais ou menos clara ao colégio apostólico que preferiria o espírito à letra, neste caso, as instituições da primeira comunidade teriam refletido muito cedo aquela divergência de interpretação da mensagem de Jesus que veremos reproduzir-se em breve. Mas será exagerado, sem dúvida, caracterizar como visível oposição de pessoas aquilo que, a princípio, não devia passar de uma simples diferença de acentuação. Havia laços demasiado sólidos entre esses fiéis para que as reações da natureza humana viessem a comprometer gravemente uma admirável unidade. À semelhança dos pormenores da organização, também não podemos comentar com a precisão que desejaríamos os ritos e as observâncias que caracterizavam os primeiros fiéis, mas podemos distinguir 3 práticas fundamentais que constituirão, para o futuro, a base da vida religiosa cristã: o batismo, a imposição das mãos e o ágape fraterno. Quanto ao batismo, tanto os Atos como as epístolas de São Paulo revelam com clareza que as primeiras igrejas o consideram indispensável e que todo novo adepto o recebe no momento de sua admissão. Por quê? Evidentemente, porque o próprio Jesus o recebera de João Batista e os seus discípulos também se tinham batizado. Mas o rito cristão possui certamente características próprias. O batismo de João distinguia-se das abluções judaicas e dos mikveh rituais, pelo fato de ser um batismo de penitência. O dos cristãos inclui também a vontade de renovação e purificação moral, mas abrange ainda outra dimensão. Os Atos dizem que cada um devia ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados.
E veremos que São Paulo, ao encontrar em Éfeso os que tinham sido batizados por João, lhes revelou que o rito praticado por eles não era suficiente e os batizou novamente em nome de Jesus. Devemos então admitir que, segundo uma fórmula que desconhecemos, os batizados da nova fé deviam reconhecer o messianismo de Jesus e abjurar a falta nacional cometida contra a sua pessoa. A ação sobrenatural do batismo parece ter sido completada por outra cerimônia, a imposição das mãos. Trata-se também de uma prática israelita muito antiga, de que há inúmeros exemplos no Antigo Testamento, quando era necessário conferir a alguém uma eficácia sobrenatural, o poder patriarcal ou o poder real. Essa prática tinha sido também familiar a Jesus. Renan vê nela o ato sacramental por excelência da Igreja de Jerusalém, o que será talvez arriscar muito, mas não há dúvida de que a encontraremos repetida muitas vezes na história nos primeiros tempos cristãos. Qual é o seu sentido exato? É difícil dizê-lo. Parece que já comportava o significado que viemos manter-se nos nossos dias no sacramento da Crisma. Isto é, uma transmissão direta dos dons que o Espírito Santo derramara sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes. Dons de graça, de luz, de coragem e de sabedoria. O batismo abriria aos fiéis a porta da verdade. A imposição das mãos permitir-lhes-ia prosseguir a caminhada. Destes antigos ritos, o mais comovente é o da comunhão. Os primeiros fiéis perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Estes ágapes em comum são verdadeiras refeições. O texto é preciso. Tomavam o seu alimento, conforme Atos 2. Mas admitiriam, como a atual Eucaristia, um sentido bem superior? Em todos os países, a refeição em comum é um rito de união e entre os judeus a refeição sabática iniciava-se partindo solenemente o pão e consagrando-o ao Senhor. Na prática cristã, há certamente mais alguma coisa. E se os atos não estabelecem um nexo formal entre essas cerimônias comunitárias e a memória de Cristo, a sua similitude sugere que ele existiu no espírito dos fiéis. Em caso contrário, como se teria compreendido nos evangelhos a frase de que Jesus pronunciara durante a última ceia: "Fazei isto em memória de mim"? Bem, podemos evocar esses primeiros fiéis, partindo o pão com alegria e louvando a Deus, fazendo alternar o Maranatá, o Vem Senhor, tradicional, com os hosanas que proclamam a sua certeza quanto à realização messiânica, unindo assim o passado da sua raça ao futuro da sua fé, e sentindo com a alma vibrante que, ao consumirem o pão da vida, realizam algo mais do que um simples rito de comemoração. É uma participação na vida divina. Foi sem dúvida por meio da comunhão que estes primeiros fiéis ganharam consciência do que eram realmente, depois de terem recebido o sopro do Espírito Santo. Mais do que uma assembleia de amigos, mais do que uma reunião piedosa ou da escola de um mestre, eles eram uma sociedade de homens que viviam em Cristo e, para ele, uma comunidade de santos, uma igreja. Uma curiosidade: o reconhecimento de Jesus na fração do pão é indício da relação que existe originariamente entre a fé na ressurreição e a ceia eucarística. A fé na ressurreição e na presença de Jesus no meio dos seus afirmaram-se ao mesmo tempo na refeição da comunidade. As duas formam, por assim dizer, uma mesma fé em Cristo sempre vivo. Essas palavras revestem-se de uma importância particular por terem sido escritas por um homem pouco suspeito de complacência pró-católica, Alfred Loisoi. Voltando. Viver em Cristo, por Ele e para Ele, este é, com efeito, o desígnio único que a sua existência revela. Se só podemos aprender as grandes linhas acerca da constituição e do culto da Igreja primitiva, há, no entanto, uma realidade humana que se impõe ao nosso espírito com a força de uma convicção irresistível, quando consideramos as suas características. Essa realidade é a de um esforço admirável para pôr em prática os preceitos do Mestre e para levar a cabo em cada um a renovação completa que ele exigia. O texto dos Atos está semeado entre pequenas frases preciosas, que revelam essa atmosfera de generosidade e de fervor.
A alegria e a simplicidade do coração estão espalhados por toda parte. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só obra, e uma só alma. Pratica-se verdadeiramente essa caridade doce e humilde, essa amizade de irmãos, que São Pedro louvará na sua primeira epístola. E a prova de que este quadro não é idílico, mas verdadeiro, é que o autor dos Atos não hesita em acentuar-lhe também as sombras, deixando ver que a natureza humana, aflorando por vezes a superfície, introduzia nele um que outro traço de miséria e de pecado. Cristo está ainda ali, muito próximo. Dentre os que dirigem a comunidade, muitos o conheceram. E esses homens invocam recordações pessoais e contam o que viram e ouviram quando ele ensinava no lago de Tiberíades, ou no meio da multidão, no átrio do templo. Reúnem-se todos os pormenores que se possuem sobre a sua vida e assim se elabora uma catequese, que dará origem à tradição oral e depois será passada a escrito, convertendo-se nos evangelhos. Nota-se sensivelmente a presença do Mestre no seio das almas, como já acontecera com Maria Madalena e com os discípulos de Emaús. Cada uma delas experimenta essa presença dentro de si, com uma certeza que perturba e com um ardor que incendeia. Ficai conosco, Senhor, o Mestre está aqui. Manifesta-se uma vida espiritual intensa. As pessoas rivalizam no esforço de santidade. O mundo parece germinar por toda parte em graças. Multiplicam-se os prodígios e os milagres. De forma incessante e bem visível, realiza-se a promessa. Do seio daquele que crê em mim, jorrarão rios de água viva. E como a expectativa apocalíptica que jaz no coração de Israel se mistura secretamente com estas imagens, os discípulos perguntam-se se porventura o retorno glorioso do Messias não estará muito próximo, e se ele não voltará a aparecer sobre as nuvens do céu, numa manifestação assombrosa. Já é tempo de as virgens prudentes vigiarem o azeite de suas lâmpadas e prepararem a alma para a visita do esposo. Um aspecto importante e muitas vezes comentado dessa primitiva era cristã deriva ao mesmo tempo do ideal de fraternidade e da convicção da proximidade da segunda vinda de Cristo. Os Atos relatam que os fiéis punham tudo em comum. Todos os que tinham campos ou casas ou vendiam e traziam o produto da sua venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e cada um se lhe repartia segundo a sua necessidade. Assim se tornou norma comum o preceito que Jesus ensinara ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Cita-se com admiração um homem, José, conhecido por Barnabé, cuja generosidade parece ter sido contagiosa, mas refere-se também com terror à história dos dois esposos, Ananias e Safira, que tinham tentado enganar o Espírito Santo, fingindo trazer todos os seus bens para a comunidade, o que não lhes havia sido imposto, enquanto escondiam uma parte. E a justiça divina os fulminara a ambos. Sem ser exigida por nenhuma lei, esta prática comunitária tinha se generalizado. Neste período, a fraternidade cristã não era uma palavra vã. Tal é o quadro que nos oferece a primitiva igreja. Século após século, estes comoventes episódios permanecerão na tradição cristã como um modelo e como uma saudade.